A palavra. Olá, boa noite. Vamos para mais uma jornada técnica, né? Hoje a gente vai falar sobre a coloração básica. A gente enrola muito, mas a gente vai ter que ser bem assertivo com o que a gente quer falar hoje. A coloração, ela não tem mistério. Desde o momento que você entende a estrela de Ozod e entende as cores primárias, secundárias e terciárias. A estrela de Ozod ela é só uma referência, porque a gente usa o método Higgs. E desde o momento que você entende que a coloração mirra é uma coloração fria, daí você vai partir para onde você quiser. Pode passar os ES. Nosso maior desafio, assim, como cabeleireiros, é a difusão da estrela. Eu até imprimi ela para vocês. Eu não sei se vai estar dando para ver 100%, mas eu imprimi e espero que cada um de nós tenhamos essa no nosso armário. Porque abriu lá, teve dúvida, tá aqui, ó, toda a solução, coisas primárias, secundárias e terciárias. Nosso maior problema é o quê? Nosso maior desafio é essa aplicação da cor, porque você não. Muitas vezes a gente não tem noção da cor base. A cor base, gente, é do 1 até o 8, vamos botar assim. Nós temos toda essa exploração, toda essa cartela para poder trabalhar. E como a gente vai trabalhar? Desde o momento que você pega a sua base e olha bem fiel na cabeça do seu cliente, apesar de a cartela ainda ser uma cartela, como a gente fala, ela não é visual 100%, mas eu indico também todo mundo pegar aquela famosa mechinha de cabelo e testar as suas cores. Cada vez que você fizer uma coloração, você vai fazer o quê? Experimentar na sua mechinha. Gente, todo mundo tem uma mechinha de cabelo perdida em algum lugar. E aí você vai fazer a sua coloração. Por quê? Desde o momento que você faz a sua coloração, você entende como que vai funcionar. Então, vou voltar para o bloco que a pessoa está seguindo aqui. E outra coisa, a gente tem muito problema com água oxigenada. As pessoas têm medo de usar. Todo mundo está acostumado a usar água de 20. Para tudo é água de 20. Gente, se vocês têm uma base e um comprimento e querem fazer uma cor difusa de 100%, você nunca vai usar 40 ou só 20. Então, a gente tem que aprender a usar a água oxigenada. Pode passar os L's. O nosso maior objetivo, né, é a aplicação. Gente, coloração não pode ter economia, de forma alguma. E quando você abre um tom, que está ali, e você não desejou ele, a neutralização. Como que a gente vai neutralizar? Desde o momento que você entende as cores primárias, secundárias e terciárias, você vai saber quem vai neutralizar quem. E a intenção é realmente essa. Agora, se eu quero vibrar, se eu quero fazer uma cor mais vibrante, ter uma cor mais, igual os marrons mais acobreados, os marrons mais dourados, é um intensificador, gente. É aprender a usar os mixons, que muita gente ainda tem medo. E se vocês entenderem que a cada 3 centímetros, a cada 6 centímetros, dependendo do tubo inteiro, você vai fazer isso e vai entender a proposta do seu cliente. Porque elas chegam aqui no salão o quê? Com aquela referência. E a referência delas está ali muito, muito certa, porque a modelo ela está maquiada, ela tem uma luz maravilhosa. E o que acontece? Acontece exatamente o quê? Você fica confuso. Por quê? Você vê que a cliente tem um sonho e a nossa realidade não é essa. Então, a gente tem que ali sentar com a cliente, que é importantíssimo. São 5 a 10 minutinhos, gente. Pergunta, de pegar a mesma cartela, ver, olha, é esse tom mesmo? Porque às vezes elas querem um marrom, mas elas não querem um marrom quente. Às vezes elas querem um marrom frio. E a mesma coisa com os louros. Ah, eu quero um louro bege. Ah, eu quero um louro mais neutro. Às vezes a gente usa o dourado. Nossa, tá amarelo. E a intenção não é essa. Então, desde o momento que você entende a sua cliente, entende a proposta que ela quer, é muito prático, gente. É muito fácil e é muito discutível. Pode passar os R's. Claro que eu te aceito, menina. O meu método de pesquisa, gente, ele não está em um lugar mirabolante, não. Eu não busquei nada em chat GPT, eu não busquei nada em internet. Está no nosso e-book. Tudo que a gente precisa saber está no nosso e-book. Desde o momento que você dispõe a ler, mais ou menos. E, assim, a gente fala que o nosso e-book, não sei se vocês todos têm eles, como é que fala? Na palma da mão ou no celular, tá ali.
99,9% das respostas. Então, a gente vê assim, a aula vai ser imensa, vai ser uma coloração disso, daquilo. Não tem fórmula mágica, não, gente. Não tem fórmula mágica para coloração. É saber minha base, onde eu estou e para onde eu vou. Então, vamos lá. Levando em consideração que o couro cabeludo chega a 37 graus, então, quando você usa... Olha, Rose, está na hora de buscar isso aí. Você entende que 37 graus ele vai dilatar, ele vai vibrar muito mais que o comprimento? Então, você faz aí a pesquisa entre OX de 20, OX de 30, OX de 40. Não tenham medo de usar o X de 30. Não tenham medo de usar o X de 40. Por quê? São suas ferramentas de trabalho. É aí que vocês vão entender como a coloração vibra, como a coloração neutraliza. Então, assim, não tem erro. Próximo, Zélias. É isso aí, gente. A análise é uma coisa primordial. Você vai analisar a estrela da colorimetria, aonde cada cliente vai estar, não sei se está dando para vocês verem aqui. Não está muito bem impresso, não, porque foi corrido hoje, gente. Mas desde o momento que você sabe aonde você está e para onde você quer estar. E quem vai neutralizar quem. Então, é muito prático. Não tem segredo, mas segredo nenhum mesmo. E, gente, vamos trabalhar com mixto. Vamos trabalhar com mixto mesmo. Vamos colocar ele, porque se você atende aí, no mínimo, 30 colorações, vamos botar aí por mês, não tenham menos de 10 tubos de intensificadores e tons que os mixtos que vão neutralizar. Por quê? Está aí a solução de qualquer problema. E se você quer uma coisa mais vibrante, se você não quer tanto, mas você pode criar uma cor neutra, juntando uma com a outra. Então, assim, a estrela é o que a gente tem de melhor ferramenta, é aquela coisa que tem que estar tatuada no peito, muita gente já tem, e aprender que nós vamos usar, no caso, a tinta mirra como nossa base, sendo violeta. Então, a gente já tem ela a nosso favor. Ela vai aquecer? Ela vai aquecer, isso é normal. Não acho que só porque você usou um 6.1, um 6.0 na raiz, que, de repente, você vai ter uma cobertura 100%. O que pode acontecer? A gente tem o frio e a gente tem o neutro. O que a gente vai fazer? O mix. Gente, 033, ele é usuário carro-chefe desde qualquer salão. Aí eu não quero tudo isso. Eu quero um 011, porque eu não quero que vibre tanto. Eu quero um bege. E assim por diante. A gente teve aula do dia esses dias, ele simplesmente usou coloração. Ele fez mechas, ele abriu tons com coloração. Mas por quê? Ele sabia onde ele estava e sabia para onde ele queria ir. E a nossa coloração, gente, ela é carregada de óleos, ela tem um tratamento maravilhoso ali dentro. Ela já é fria, então vamos colocar ela a nosso favor. Vamos trabalhar com ela, estudando mesmo. Pode passar, Oséias? A tão temida e falada estrela de Ozont para nosso sistema RIB. Então, quer dizer, aí está a chave do sucesso. Se você quer ter sucesso, decore, entenda, grave, coloque, imprima ela no seu armário de coloração, deixa lá e vai. Próximo, Zéias. Tá vendo? Essa que eu imprimi para vocês aqui. Depois é um material. Essa aí eu acho que assim, é carro-chefe. Quer pegar essa aí? Eu acho que aí tem tudo: primárias, secundárias e terciárias. Fácil. Não é difícil, gente. A gente fica botando assim, fazendo com que a coloração seja um bicho de sete cabeças. Não é isso. Desde o momento que você entende o que está na sua frente, fica muito fácil. Não vá criar fórmula mágica. Não acha que se você botar um 6,7 em cima de um 7,7, você vai fazer uma coloração diferente. Não, você não fez nada. Você só jogou tinta fora. Entenda o que a sua cliente quer. Entenda o que você quer. Próximas, Élias. Pode passar essa aí, vai chegar lá nos mesmos modelos. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês uma cliente minha. Ela transita pelas cores. Ela tem uma cartela primavera, que, para quem não fez ainda a aula de coloração pessoal, é uma coisa bem tranquila, tá? Vamos lá. Mas ela quis ficar muito loura, loura laça. Ficou aqui na primeira foto. Depois ela achou que estava demais, que oxidou. O que ela quis? Dar uma esfriada. Mais uma vez, coloração e mixo. Depois ela resolveu voltar ao normal, mas ela queria uma cor neutra, uma cor que deixasse ela bem natural. O que você faz?
faz uma pré-pigmentação e vem com a sua base. Então, vocês podem ver que em todas as fotos ela ficou bem. Em todas as fotos, basicamente. No caso, a gente usou os tonalizantes, né, para raiz, para fazer a passagem. Depois, o comprimento, tinta, coloração. E aí você vai. Pode passar, Oséias. Gente, isso aí é quando a gente não entendia de coloração, tá? Eu achava que a mesma cor podia ser colocada de cima e embaixo. Você vê esse chapado desse vermelho aí, parece que ela tá com chapéu, com uma peruca. E a mesma coisa nesse outro cabelo aí que eu tentei fazer tons vibrantes. Vibrou? Nada. Pode passar, Oséias. Gente, se eu estiver falando muito rápido para vocês, vocês me avisem, tá? Aqui eu peguei um cabelo 5. Aqui eu já entendi um pouco mais a colorimetria. Ela não queria um cabelo de alta manutenção. O que que a gente fez? Usou um tom abaixo e um tom acima no comprimento. Esperando o tempo de pausa, respeitando o fio, que é um cabelo grosso, e vocês podem ver que já ficou harmônico. Pode passar os S. E isso, os humilhados. Ninguém aí, ninguém fala nada sobre a finalização na saia antiga. Gente, aí eu fazia as minhas mechas, marcada até a cabeça, e quando não, ela ficava marcada, ficava esse preto horroroso aí. Aí eu não entendi de neutralização. Olha que tom de luz horroroso. Vê se eu favoreci minha cliente. Nada. Pode passar, Oséias. Aí a certeza que a pré-pigmentação funciona. Tenho duas clientes que saíram do loiro, uma para o marrom e a outra para a cor mais natural. Vocês podem ver que é o mesmo cabelão, são duas clientes. E o que que eu usei? Mixton. E depois eu fui para a base real que elas queriam. Então, como vocês podem ver, vocês conseguem brincar. Eu falo que a coloração ela é um baile. Se você souber dançar a música, você vai muito além. Pode passar, Oséias. Alessandra, Oi, passa a fórmula dessas, você vai passar a fórmula dessas duas pré-pigmentações que você fez? vou, passo sim. Você vai passar depois ou você quer passar agora? Olha, a primeira eu usei o 0,33 e depois eu coloquei um 6,0 na raiz dela, que era uma raiz normal, com água de 20. E no comprimento, eu usei a 0,34 e usei um 6,7, que ela quis um tom mais vibrante. A outra foi só o 0,33 mesmo e o tonalizante de fora a fora, 6, então foi 6,1 com 6,0. Entendi. Então, tá vendo como é que dá para brincar? Dá para a gente. Olha, vocês não precisam ter dúvida, porque nem medo dos mixons, porque eles vão a seu favor. Eles vão sempre a seu favor se você souber para onde você está e para onde você quer ir. Próximo, Zéias. As nossas colorações, que eu acho que assim, como é que fala? A gente não precisa de muita apresentação. Nossa coloração, a base de amônia. Pode passar. Nossos tonalizantes. Pode descer, pode ir. Aí a gente tem o 0,33, que é a caixinha, mesma embalagem, que a gente fala no caso dele permanente, e temos os Mixons, que 0,13 e 0,11 são da caixinha preta. Então, assim, para não ficar muita dúvida, não. Pode passar? A trend. Gente, a trend, todo mundo já sabe, eu acho que a trend ou você ama ou você odeia, porque é uma coloração rápida, eficaz, que cobre 100% do branco em 10 minutos. Gente, isso veio para a gente facilitar. Eu tenho clientes, eu estou aqui no centro, então eu estou de frente para os bancos, que elas vêm aqui na hora de almoço, na hora de café, e eu consigo tanto fazer a camuflagem de brancos como a cobertura de brancos. A gente tem muito aqui a camuflagem, por quê? Dá um tempo maior nas luzes e a cliente quer ficar mais natural. Às vezes ela não quer ficar pintando, fazendo luz, pintando, depois fazendo luz. Muitas vezes a nossa tinta tem amônia. Depois eu vou responder essa pergunta, vou parar de responder aqui. Então, a trend é brincar com a coloração mais uma vez. Agora, a gente até falou que nos momentos aqui que a trend poderia ser colocada no mesmo dia da,
progressiva. Alguns cabelos aceitam muito bem, outros ficam espelhados. Então, assim, faça um teste, vejam com a sua cliente qual é o objetivo dela, ou se, dependente, for, lave uma, duas vezes esse cabelo, que vocês vão chegar ao objetivo perfeito. Próximo, Isaías. Isso aí é para brincar. Nosso X cremoso e nosso X mais líquido. Quer dizer, a embalagem cinza, né, que ele é mais cremoso, freehands. Freehands, a gente já viu os cabeleireiros aqui, já mostrando técnicas lindíssimas e dando nome aí. E a nossa outra, básica, a gente já está acostumado com tanta coloração, como para luzes também. Próxima. Nossos tratamentos. Fusion CMC. Gente, esse é o queridinho pré e pós-coloração. Você pode brincar com ele tranquilamente. Muitas vezes também eu uso o Plex passo 2, com o Fusion passo 2, em cima da coloração, uma hidratação perfeita. A sua cliente não tem tempo. Elas adoram falar para a gente que não tem tempo. Vai de spa. Unique Pro. Então, assim, os tratamentos estão aqui. Se você fizer da maneira assertiva, você vai fazer com que a sua cliente entenda que ela tem que levar esse produto. Mesmo que você use ele dentro do salão, deixe aqui no salão, a gente sempre deixa um ou outro no lavatório para a cliente experimentar, sentir o cheiro, namorar e ver todo o tratamento, porque elas vão passar a mão no cabelo, elas vão sentir a diferença. Pode passar o próximo. Então, deixa eu chegar pertinho aqui para eu poder ler melhor para vocês. Então, a coloração capilar fundamentada na colorimetria é essencial para alcançar resultados satisfatórios e a utilização correta da estrela de colorimetria, levando em consideração a base real do cabelo, são cruciais. Eu não vou ficar lendo muito isso aqui não, gente, porque é só mesmo a gente botou isso aqui como PDF. Mas uma coisa que eu quero botar e deixar aqui para vocês, assim, é isso aqui. Vou sair lá de cá. É aqui. Aqui está todas as suas dúvidas. Aqui você faz o baile. Aprendam a namorar a coloração. Não existe coisa melhor do mundo que namorar essa coloração. Porque está tudo perfeito, está tudo aqui. E nós temos ela a nosso favor. Certo, Zéias? Certinho. Alguma dúvida por aí, gente? Abre o microfone das pessoas, então, para elas tirarem dúvidas. Ale, passa um pouco sobre a estrela de Oswald, fala sobre as cores primárias, secundárias, terciárias e complementares. Ok. Cores primárias. Amarelo, vermelho e azul. Cores secundárias. Laranja, violeta e verde. Quando você começa... Outra coisa, se alguém tiver na dúvida, compra tinta guache. Eu comprei um monte. E você vai ver o seguinte, muitas vezes eu tenho vermelho mais alaranjado. Eu quero, às vezes, saber se eu estou muito violeta, como que eu volto para o vermelho. Então, assim, brinquem com essa coloração toda. Brinquem com tinta guache. Parece bobo, mas faz uma diferença. As cores primárias, amarelo, laranja, vermelho e azul. Vamos lá. Terciárias. Amarelo esverdeado, amarelo laranjado, laranja avermelhado, é um vermelho com um pouco de violeta, um azul violeta e um azul esverdeado. Então, assim, a partir daqui na secundária, a gente tem o verde, né? Cadê a outra aqui? Laranja, violeta. Então, na medida que vocês forem indo, vocês vão ver o quê? Quanto mais eu posso colocar de violeta, quanto mais eu posso colocar de azul, porque às vezes eu quero que vive um pouco mais, às vezes eu quero que vive um pouco menos. A mesma coisa, se o cabelo, né, ficou muito, a gente fala cinzentado, né, muito mate por aqui. Então, o que vai trazer de volta? Então, nós estamos aqui. Então, não é difícil. Se você colocar isso aqui bem difuso na porta do seu armário de coloração, vocês vão ver que, às vezes, tem um pouquinho, né, de mate, esse mate não está me agradando, o cliente não gostou. Como que eu vou trazer ele de volta? Às vezes, um pouquinho de vermelho alaranjado. E cada mixon, a gente vai ter isso em todos os mixons da Amigo. Todos eles a gente tem, de uma forma que a gente pode brincar. Bem azulzinho. Certo?
Ô, Ale, Hum. com algumas perguntas aqui. Poxa, acho que já acabou a aula. Aqui, ó, a mamãe. Receita pronta não tem, não, gente. Minha aula é breve, objetiva. Ah, quem falou aqui foi a Roseni de Souzas, que ela não tem muita, ela tem um pouco de medo da colorimetria e queria entender um pouco sobre fundo de clareamento nas mechas. Normalmente a gente abre, né? Do 6 em diante. Aí o que que acontece? O 6 ele tem um pouco de cobre, né? Então o que que você faz? Se você quer deixar ele mais quente, você mantém. E se você quer esfriar um pouco, você neutraliza com 6,1. Às vezes com 7,89. Às vezes com o próprio 0,11. Às vezes com o próprio 0,13. Tô vendo uma... Alô, caiu da Alessandra? Não, eu tô aqui. Para mim tá aqui, o Zilda pausou o compartilhamento de tela. Não, eu pausei. Ah, A sua explicação mesmo agora. Alguém perguntou também sobre a Trend Express. Ela tem amônia, qual o seu teor de amônia ou se ela é livre de PPD? A Trend Express, ela não contém amônia, ela tem um ETA ou etalonamina, né? isso. Hidroxilamina, e ela é livre de PPD. Ela tem o resorcinol, que é o nosso pigmento principal dentro da coloração de Trend Express, tá bom? Gente, qual que é a diferença entre coloração e tonalizante? Existem colorações, as pessoas pensam muito que coloração é permanente, a coloração é a que tem amônia, e tonalizante é o que tem só etalonamina, que é a base de etalonamina. Vou abrir aqui para vocês falar um pouquinho. Não é isso. Existem colorações à base de amônia e existem colorações à base de etalonamina. E existem tonalizante à base de amônia e tonalizante à base de etalonamina. O que vai Isso. criar uma Lindo! Tava tonalizante- querendo ver você, meu amor! Gente, olha o microfone. Aí, o que vai diferenciar uma coloração permanente, de um tonalizante, é a quantidade de alcalinizante presente nessa coloração, tá bom? Se é uma coloração permanente ou semi-permanente, a coloração permanente tem maior teor de alcalinizante, e a coloração semi-permanente ou tonalizante tem menor teor de alcalinizante e mais percentual de pigmento, tá bom? É o que Muito vai mais. a Então, as coloração. pessoas acham que tonalizante não cobre, tonalizante também cobre. Oi? Tem gente que acha que tonalizante não cobre branco, cobre sim. Ele vai cobrir com maior translucidez, porque ele tem mais Exatamente. ou menor alcalinizante. Mas a gente tem a cobertura que também pode ser usada, né? Eu uso Exatamente. muito tonalizante, moças, quando eu vou fazer pré-pigmentação e trazer o cabelo de volta para a coloração, que eu acho que eu tenho uma força muito maior na hora da cobertura. E menos oxidação também. Exatamente. Tá bom. Alguma pergunta direto para a Alessandra? Oi, então, posso estar perguntando? Pode sim. Tá. Eu usei uma coloração número 6.0 para fazer, até mesmo para poder testar aqui, para ver se ela tinha até uma boa cobertura de branco. Então, normalmente, as No colorações que outro eu banheiro você trabalho aqui pegou? no estúdio, eu trabalho, né? A coloração 6.0 é que eu uso para teste. E, no caso, assim, eu achei ela um pouco quente, um fundo um pouco quente. Aí eu teria que usar realmente o mix para poder dar uma esfriada, entendeu? E é normal dessa coloração ter tipo esse resultado mais quente? Dependendo da base que você está, sim. Trabalhar Vamos levar em consideração que a nossa coloração ela abre até 5 tons, né? Então, assim, dependendo da base que você está, de repente, do OX também que você está usando, eu briguei muito no Zé no começo, porque ele falava comigo, pode usar OX de 30, vai sem medo. E eu achava que era só de 20 para cobrir. Então, assim, hoje a gente revela muito mais e entende que muitas vezes é o OX que está errado. Sim, eu usei a base, o cabelo dela, né? O tom fundo é 6.
E ela tem alguns brancos e eu coloquei 6.0 com água com acho que de 20 mesmo. Usei 20 volumes, que é o que eu estou mais acostumada aqui com as outras marcas. Dependendo do que você queria, por exemplo, você poderia ter colocado o 6.0, o 0,33 e o 6.1, dependendo da quantidade de brancos. Você vai ter uma cobertura lindíssima. Gente, o 0,33, ele é dominante. Para cobertura de branco, não vai sair, não, Perfeito. porque ele é perfeito. Entendi, entendi. Então eu vou novamente fazer um outro Faz assim, teste você vai ver que vai dar uma para diferença ver. muito grande. Perfeito. E no caso, assim, no caso, para um retoque de raiz aqui, tem raiz que eu cubro até com 20 gramas de coloração. Entendeu? Então, agora tem raiz que eu uso em torno de 40 gramas, 30 gramas, né? Então, assim, se eu Dependendo for da quantidade usar, de qual cabelo, é percentual? isso aí. Mas usa do jeito que eu estou te falando. Se você for trabalhar com 30 volumes para fazer a cobertura de branco, você vai trabalhar a proporção de 1 para 1, tá? Um para um. E meio não. Se você trabalhar 1 para 1,5, você vai fazer uma abertura maior, ela vai ficar mais quente mesmo. Agora, se você for trabalhar com 30 volumes para fazer essa cobertura mais compacta, aí você vai trabalhar a mistura de 1 para 1, aí você pode trabalhar os 30 volumes. Se for um cabelo muito difícil, um branco muito difícil, pode trabalhar até com 40 volumes, só que você vai trabalhar a proporção de 2 para 1. Dois de Um de massa, massa e um de. você consegue fazer Isso. uma cobertura mais compacta e assertiva, mas sem abertura, tá E a bom? colocação fica perfeita. Mais uma coisa também que eu briguei com as Zéias, tá, gente? Esse olha assim, eu vou usar muita massa Entendi. para pouco X. Como Tá, assim? então Isso no vai, caso, isso vai fechar? Às vezes vai, não. Com certeza vai fechar. Ele vai tá, fazer então no caso, assim, ele vai fechar um pouco, ok. uma ação Não, a mais sua Mas, base, não vai fechar a cor. A sua base vai ser uma base certíssima. vai Fiel. ficar seis mas aí meses. no caso, em relação aos mix, ao 0,33 e o outro que você me deu aí, misturando com 6.1, você faz quantos centímetros desse 0,33? Você Olha, trabalha por esse... para um tubo Aham. inteiro, normalmente eu uso 6 centímetros. Para menos, 3 centímetros. Agora, vocês podem fazer uma conversão, até que na última aula da Aline, ela falou o seguinte, me corrige se eu estiver certo, errado, tá, Oséias? 6 centímetros equivale a 3 gramas. Olhando na balança de precisão, vocês podem fazer também essa pesagem para ver se vocês vão colocar. E aí, vocês vão dividindo a quantidade de mix que vocês vão usar. Olha, Entendi. Então, no caso, seria metade, vamos supor, metade 6.0, metade 6.1 e mais, vamos supor, para Uma grama 30 e meio. gramas. Uma grama e Hã? meia. Uma Uma grama e grama e meia. meia. Perfeito. se você não quiser deixar ele muito quente, você pode trabalhar até com 6.0, 6.1, você vai conseguir também fazer essa cobertura já com 30 volumes, tá? Agora, se você quiser, Agora, aqui na minha região, realmente, as pessoas não são. Eu digo para você que mais de 80% das minhas clientes, elas gostam de uma coloração mais fria, então né? pode. Então, assim, a base que eu uso aqui, até de uma outra marca, é uma base, assim, um pouco mais, vamos dizer assim, mais intensa. Porém, é uma cor que, nossa, eu faço cada mistura aqui que fica maravilhosa. Como eu achei a coloração da mirra um pouco mais Qual a quente, eu região que nem você até está? deixo. Oi? Qual a região que você está? Maricá, Rio de Janeiro, aqui no Rio. É engraçado. Normalmente eles gostam de tons mais vibrantes, não? Não, não. Até porque nós moramos em região de praia. Aqui tudo esquenta. Tudo é muito, tipo assim, é muita praia, é muito sol. E as pessoas têm É. mania, têm tendência de o cabelo sempre esquentar. Então, por isso que eu uso as bases mais frias, que dá uma nuance mais natural. Você pode trabalhar com 011 também. Isso foi que dia? Foi um dia que eu fui lá, que eu falei, vai sair eu aí falando aí. Falou que no papel tudo é bonito. Mas é esse? Alguém, não sei quem tá falando aí, não, gente. Qual a outra pergunta? Alguém ligou o Netflix. Essa hora, gente. Cadê a empolgação com a minha aula, gente? Vamos daí, né? Bater palmas pro crente, gente. Pode dar continuidade. Mais para perguntar? No caso, assim, qual seria o que vocês têm aí de correção, assim, para uma base mais, vamos dizer, mate? Vocês têm algum mix para a gente usar? Os seus cabelos, eles costumam ficar mais avermelhados? Então, eu trabalho muito com mechas.
com coloração, né? Tem muita cliente aqui que não gosta de usar descolorante por conta de que às vezes vai fazer um moreno iluminado, às vezes nem precisa de descolorante. Então eu trabalho muito com colorações. Vai Então, abrir no vermelho dependendo. das águas. Aí, no caso, ele tende a esquentar bastante, né? Então a gente. Zero Aí, três. normalmente eu uso, exemplo, novamente falando, de uma outra marca, eu uso às vezes meio a meio, entendeu? Para fazer um tom específico. E, no caso, já tem. Vocês, no caso, eu não dei uma olhada, gente, na cartela, eu não sei quais são as colorações da Mirra ainda, porque eu só fiz o teste com uma só. Ah, E eu não. não Você pode olhar que você vai ter ainda. uma gama. Me presta a tabela, gente. Tabela de coloração da mesma. Tá aí de baixo aí. Não, aí de baixo esse monte de coisa de maquiagem. Gente, boa noite. Boa noite. Estou trabalhando com coloração da mirra recente e, ó, tô amando cobertura 100% dos fios. Minhas clientes Pegar o estão produtinho da menina. Não, é muito super bom, gente. satisfeitas. Depois que Tô vocês aprendem a amando. trabalhar com coloração, vocês vão ver que não precisa ter medo, não. E a nossa Eu tô tabela tá amando. para mudar também, tá, gente? É coisa de bastidores aí, mas a gente vai ver uma mudança de acrescentar cores aí, né, Oséias? Olha, você pode muito para o 7,89. 8,89 ele também esfria bem. E o 0,3, se você estiver indo para o vermelho mesmo. Se você estiver abrindo muito no vermelho, você pode botar um pouquinho de 0,3. Porque, igual você falou, você está pegando bases mais baixas e abrindo em tons mais quentes. E na própria cartela da Mirra, gente, tá aqui, ó, a estrela. E não sei em qual página, peraí. Tem uma página aqui só de fundo de abertura. Tá aqui, ó. Então, vão ver as bases que a gente tem, tanto de abertura de tons vermelhos que vocês vão ter e as neutralizações. Então, tá aqui, tá vendo? Tá muito facinho. Eu falo, gente, eu queria fazer uma aula extremamente complexa, de dar para vocês 500 mil formas, mas eu acho o seguinte, o cabeleireiro tem que pensar. Nós temos que pensar. A gente meio que tem que deixar de ser um pouco preguiçoso, gente. Eu já fui essa pessoa também, tá? Às vezes eu ia em alguns workshops e muitas vezes vocês já fizeram isso também. Eu vou falar por mim. Você está lá, a pessoa está fazendo um cabelo que ela já selecionou, um cabelo que ela já tratou, que ela já fez o teste de mecha, ela sabe o resultado daquele cabelo. Está prontinho ali para ela. Aí você pega e anota. Aí você vai replicar isso na sua cliente. Com cabelo fino, com cabelo poroso, sem tratamento, e não vai dar. Aí você vai falar assim, a fórmula dele ficou perfeita. Eu poderia me misturar aqui, fazer na frente de vocês, ó, a mágica está acontecendo. Só que a mágica tem que acontecer na sua cadeira. Porque a sua dúvida é a dúvida de todo mundo aqui. A gente tem esse grupo exatamente para isso. Tá com dúvida, gente? Tira foto, posta. Gente, me ajuda. Mas não façam isso na hora que a cliente estiver na cadeira, tá, gente? Não é ali na hora, não. Vamos analisar esse cabelo antes, vamos ver a realidade Eu acho desse que eu cabelo guardei antes. para lá. Porque ficar nessa dúvida não rola. Tira a foto antes, vamos perguntar. E tem muita gente no Instagram também, a gente tem um grupo de técnicos no Instagram também. Podem entrar por lá. O que vai acontecer? Vocês vão ver trabalhos lindíssimos também. Mas não usem cola. Não usem cola. Gente, todo mundo tem mecha de cabelo dentro do salão. Tenta postinho de 20, tenta postinho de 30, tenta postinho de 40. Vocês vão ver qual a vibração que vocês vão ter. Então, não tem erro. Eu falo que mágica é só no circo mesmo, e eu usei para aí, mas coloração é estudo, é entendimento, é base. É a estrela de Oswald na cabeça de vocês 100%. Não adianta copiar a forma do coleguinha. Boa noite. Boa noite. Você falando bastante sobre a estrela de Oswald, eu aprendi muita técnica usando ela, porque assim, eu aprendi uma técnica que uma professora do Instagram, acompanhando bastante trabalho, ela fala que, gente, para neutralizar as cores ou para esquentar as cores, você usa a cor que está na frente da ponta da estrela. Exatamente. Você vai na cor que ela tá ali no pé, que você quer, se ela é quente ou fria, você olha que está em frente com ela, você vai usar basicamente meio por meio ou um por um e meio, mas da cor que está na frente dela. Às Fica vezes muito até mais fácil a fazer distância de assim. um quarto de coloração.
Porque de repente eu quero uma vibração, mas eu não quero uma vibração nem fria. Tipo assim, eu não quero que a minha vibração esfrie 100%, mas eu também não quero deixar ela tão quente. Então, vamos fazer ali, vamos botar um quarto. Por isso que eu falo com vocês, é estudo, gente. É entender de uma ponta liga a outra ponta, mas eu posso subir um pouquinho para o lado, eu posso subir um pouquinho para cima. Subir para cima é ótimo, assim, eu posso subir um pouquinho mais. Então, Exatamente. igual eu falei com vocês aqui, no dia que eu fiz a minha apresentação, eu até brinquei com o Osés. Foi muito rápido. O meu sofrimento, assim, gente, modéstia à parte, tá, é uma coisa assim complicada. A gente sofre na hora de preparar o TCC. Mas eu falei, vamos fazer uma coisa objetiva. Vamos parar de fazer fórmula mágica, vamos parar de jogar para o alto. Ah, composição, não sei o quê. Gente, a nossa exploração é essa aqui. É igual a menina que perguntou antes. Ah, eu estou numa região mais quente. É igual a gente tem a Josi, lá no Paraná. A Josi, lá, 99,9% estão tons frios. Eles não aceitam o louro dourado. Mas por quê? Eles têm uma base muito boa. Então, se a gente inventa de colocar um dourado lá no meio, eles não vão se reconhecer. Então, não adianta dar a fórmula pronta para vocês. É estudar. Entender nossa exploração, entender os fundos de abertura, as vibrações e saber a neutralização. Na hora que vocês botarem na mão de vocês todos os mixtos e fizerem os testes, vocês vão ver a diferença que é. Como é fácil. O que não existe, gente. Mas e se? E se eu colocar? Não existe se. Todo mundo corta uma mecha de cabelo. Graças a Deus, a gente tem pessoas que, mesmo que seja 3 dedinhos. 3 dedinhos já é o suficiente para você ver. Pega um 6,1 e coloca lá em cima do cabelo, com água de 20, com água de 30, com água de 40. Até onde eu vou vibrar? Então, aí você já sabe. Vibrou até aqui. Aí você faz a mesma coisa outra mecha, neutralizando. Então, se você quiser, você monta a sua cartela. Até isso a gente tem como fazer. Mas a gente tem que deixar a preguiça de lado. E na terça-feira que é mais tranquilo, na quarta-feira. Segunda-feira, gente. Segunda-feira todo mundo está lavando toalha, todo mundo fazendo as coisas, organizando o salão. Mas vamos tirar a meia horinha. Vamos tirar a meia horinha e vamos levar. Ou até mesmo quando você estiver fazendo uma coloração dentro do seu salão, você já tem ali, já coloca. Já pode carregar lá para você. Então você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo na hora que o cliente estiver na sua cabeça. Isso é fato. Mais alguma dúvida, gente? Oi, Alessandra, tudo bem? Oh, saudade! Com saudade também. Tudo bem, José? Tudo bem, pessoal? Ali, tem uma das coisas que eu ensino nos cursos que eu acho que é bem bacana para o pessoal, para desmistificar um pouquinho da estrela de Oswald, para facilitar. As cores primárias, muitas das vezes as pessoas têm uma dificuldade de lembrar quais são elas, né? Aí tem uma musiquinha infantil que eu canto para as pessoas que nunca mais sai da cabeça. Você Que falou isso é Coelhinho da Páscoa, que cor que ele tem? Azul, amarelo, vermelho também. Quando a gente vai contando sobre isso, facilita para entender quais são as cores primárias. Então eu pego primeiro o azul, que no processo de descoloração é o primeiro que a gente remove, né? Aí tem o amarelo, tem o vermelho. Então tem azul, amarelo, vermelho. Amarelo com o vermelho vai dar o laranja. Aqui em cima na ponta nós temos o azul. Então se eu tenho um cabelo ruivo que está no laranja, o que bloqueia ele é o azul que está em cima. Exatamente. Então se a pessoa conseguir montar dessa forma a estrela como se fosse um triângulo, depois faz um triângulo invertido e vai juntando as cores, em cada ponta você vai ter a cor oposta. Por exemplo, se eu tenho amarelo aqui, vermelho aqui, o azul aqui em cima. Amarelo com vermelho deu laranja. Vermelho com azul. Vermelho com azul vai dar roxo. Então aqui na ponta eu tenho amarelo, né? Então o cabelo louro, geralmente ele fica amarelo. Então por isso que muitas pessoas utilizam shampoo ou máscara de matização roxa. Só para facilitar isso, para explanar para o pessoal. Mas parabéns pela aula, Ali. Fico muito orgulhoso de ver aí tua aula, tá? Obrigada, meu querido. Doido para te ver de volta. Pelo menos para a formatura você vem, né? Claro que sim. A gente vai se ver lá. Beijo, amor. Beijo. Mais alguma, gente? Osés, todo mundo entendeu. Ninguém tem dúvida mais. Jéssica. Alguém tem mais alguma dúvida? Podemos logo finalizar. Oi, Ale, tudo bem? Tudo bem, meu querido? Tudo jóia. Passando para te parabenizar mesmo. É muito bonita a sua sede pelo conhecimento mesmo, e você trazer essa aula aí de coloração, tá de parabéns. Espero ter sido fácil. A intenção é essa, ser fácil para a gente. É muito fácil. Eu vi um pessoal com uma dúvida
sobre os tonalizantes em cobertura de branco, dependendo da OX mesmo que você usar, realmente vai abrindo um tom mais avermelhado. Quando eu uso tonalizante e eu não quero entregar muita profundidade e deixar até um pouco de translucidez, é legal a gente trabalhar com a OX de 10 ou de 15 volumes. Mas também... Eu uso 15, você sabe, né? Mas também tem aí a Trend Express que veio para deixar tudo mais rápido, né? Vamos fechar rápido, fácil, objetivo. É isso, só vim te dar um parabéns mesmo. Muito obrigada, Em relação ao tonalizante, quando você trabalha a volumagem alta, você não vai fazer abertura. Igual eu não consigo fazer um 8 usando tonalizante e OX de 30. Não vou conseguir trabalhar. Se eu pegar um tonalizante 8 e trabalhar com OX de 30, o que vai acontecer é o seguinte: eu vou dissolver um pouco de pigmento natural, porém, eu vou intensificar os pigmentos que vêm a mais dentro do tonalizante. Então, ele vai acabar fazendo o quê? Vai acabar deixando a mecha um pouco mais escura. O problema é que ele vai também dissolver esses pigmentos que estão... vai fazer translucidez. Esse efeito alaranjado, avermelhado, esse efeito quente. Ela vai ficar mais fechada, mais escura, porém quente. Então, a cor não vai dar certo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque coloração, a gente trabalha com abertura de fundo. Tonalizantes, a gente vai trabalhar mais a cobertura, tonalização, a parte de fazendo um shine, um verniz, é mais para dessa forma. Então, a gente tem que trabalhar sempre tonalizantes com OX de 5, 10 e 15 volumes. Mas é que no a gente máximo, tá falando, muita gente não usa bem 15. Quando a gente trabalha acima, a gente acaba mudando o fundo, mas sem fazer abertura. Trabalhando não, ali. Você para ele no 15, mas eu falo assim, muita gente nem ou não conhece ou nunca usou. Exatamente. Então, nosso armário ele tem que ser colorido, cheio de OX. Gente, perfeito? Acho que fechou. Bom, tá vendo, Zé? Mesmo por atrás de 10 minutos. E, gente, eu tinha montado para vocês aqui, eu ia trazer tudo no reto projetor, o negócio ia ser quase que... Eu ia pegar todos os tons da estrela, desmembrar eles para vocês, mas não deu certo, porque meu reto projetor não funcionou. E ainda tenho 2 universitários aqui comigo tentando. Ô, Jesus. Olha, eu espero que a aula tenha sido boa, tenha sido bem entendida. Meu WhatsApp está aí, junto no grupo de técnicos. Qualquer dúvida, podem me chamar, que eu vou responder. E eu vou responder muitas vezes na hora, tá, gente? Porque às vezes minha secretária fica aqui, ela vem e fala, ó, tem alguém com uma dúvida. Eu já fiz muito cabelo no telefone, tá, gente? Não há problema nenhum. Tiver dúvida, pode me chamar. Se você errou ou acertou também, me manda a foto. É muito legal a gente ver, porque a gente quer todo mundo junto. A gente quer que todo mundo cresça. Isso mesmo, Só gente. isso? E eu agradeço muito a participação de todo mundo hoje. Oséias, por ter ficado aí conosco o dia todo também, com outros TCCs. Exatamente. Semana que vem teremos provavelmente aula, ainda temos que ver, Oséias, porque semana que vem é feira lá em BH, né? Então, eu vou ver se Mesmo. eu consigo, sim, estar participando na próxima semana com a apresentação, mas eu aviso vocês com antecedência, tá, pessoal? Bora pra feira, galera. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigada a vocês. Aí, se der certo, se der tudo certo, até semana que vem. Vamos ver como é que vai rolar aí com a feira, se a gente vai conseguir trabalhar aí a aula de semana que vem, tá bom? Tá joia. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Beijo, Tchau. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.